análise é feita junto com o locador. Essa é aquela consultoria que vai te diferenciar das outras imobiliárias. É conversar com o locador e dizer qual é a sua necessidade para esse imóvel. Esse imóvel ele é de renda mesmo? Ele é para você alugar ad eterno? Ou tem alguma chance de você vir a morar nele? Você ou um filho ou alguém? Ah, não, meu filho está fazendo faculdade lá em São Paulo e ele vai voltar daqui a 1 ano e meio, e aí daqui a 1 ano e meio eu queria que ele ficasse nesse imóvel. Então você pode fazer um contrato de 1 ano. Porque para ele, cônjuge, ascendente e descendente, é considerado uso próprio. Aí você vai poder pedir, você vai poder fazer de 1 ano, ter 6 meses para desocupar o imóvel e o filho vai chegar e vai poder usar o imóvel. Agora, se ele te fala, não, isso aí eu vou viajar, vou para Portugal e só daqui uns 3 anos que eu volto. Aí eu vou querer morar nele. Aí você faz de 30. Porque se você fizer de 12, só dá 5. Ou para uso próprio. Uso próprio parece uma palavrinha mágica, mas vou te dizer, é um problema. Sabe por quê? Porque na lei já está escrito que o juiz deve, diante de uma petição de despejo para uso próprio, se o locatário concordar, ele deve dar 6 meses para o inquilino desocupar o imóvel. Não é o juiz que decide, não. Está na lei. Ele deve dar 6 meses. Ele não vai dar mais e só vai dar menos se as duas partes concordarem com menos. Então, pedir para uso próprio não significa pedir hoje, dar 30 dias para desocupar e pegar o imóvel. Depois que você mover a ação de despejo, o juiz ainda vai dar 6 meses. De quem é a responsabilidade por reparos no imóvel? Isso aqui é problema todo dia na imobiliária. Eu vou dar uma solução aqui para vocês, que eu uso lá no escritório, mas não tem um erro, uma furada. É assertivo demais. Chega de ficar pensando se o ar-condicionado que não está funcionando, quem tem que pagar é o inquilino ou o locador. Se aquela lâmpada que queimou, quem tem que pagar é o inquilino ou o locador. E vamos atuar com muito profissionalismo, porque existe uma queixa geral no mercado de que na hora de entregar o imóvel ou durante a locação, a imobiliária nunca atende realmente ao inquilino. Eu sei porque eu já tive imobiliária, sabe? Né? É isso. É o tipo de público que, se você for atender em tudo que ele quer, você vai virar um hotel 7 estrelas em Dubai. Porque daqui a pouco ele quer que você sirva o café. Não é assim? Então a gente vai se contendo, né? A gente faz o que tem que fazer, a gente amplia com uma gentileza, com uma cortesia, e a gente tem que saber dizer não. Porque ali não pode passar mais, senão a gente trabalha para ele, não para o locador mais. Como identificar, gente, de quem é a responsabilidade, seja qual for o defeito, seja qual for o dano, não se preocupe. É piso, é teto, é iluminação, é infiltração, é o que for, é telhado, é o que for. A solução passa por aqui. Qual é o defeito? É o que está aparecendo. Ó, está pingando aqui, ó, quando chove. Qual o defeito? Goteira. É o que está aparecendo. O defeito é o que você vê ali. Qual a causa do defeito? Goteira, por quê? Porque a telha do telhado está quebrada, e aí quando chove entra água no telhado, a água desce pela laje e pinga aqui embaixo. Então a causa da goteira é a telha quebrada no telhado, no meu exemplo. Ok? Qual a solução? Ou como reparar, como resolver? É vir aqui e pôr um copinho aqui embaixo? É passar uma tinta ali e esperar a próxima chuva? Ou é ir lá e consertar a telha? Né? E qual o orçamento, custo? Quanto custa isso? Por quê? Porque eu vejo as imobiliárias, Salustiano, discutindo 3 dias com locador e locatário e acionando a gente lá nesses 3 dias, pelo menos 2 vezes, porque o locador não está entendendo, porque o locatário não está aceitando. E aí, quando a gente pergunta, quanto custa o reparo? R$80. Se eu chegar para qualquer um de vocês aqui agora e falar, olha, lá no seu imóvel, o cano está vazando, está pingando pelo teto,
e o locatário ligou desesperado que não dá mais para morar no imóvel. Eu vou arrumar e mandar a conta para você. Quem de vocês que ia aprovar? Você não viu? Você não sabe? Nunca deu goteira com você? Está na mão de outro? Você não vai ter nunca a aprovação dele mesmo. Agora, se você chega, ó, o seu apartamento que está alugado tá com uma pequena goteira na sala, o locatário nos ligou, entrou em contato, nós mandamos um técnico lá, ou pedimos a ele que chamasse um técnico. O técnico disse que o defeito é a goteira, que a causa é uma telha no telhado, que a solução é trocar essa uma telha e o orçamento é 150 da visita e 30 da telha. Se você gastar mais de 5 minutos, vai custar mais caro para você do que pagar os R$ 180, os 130, para ficar discutindo de quem é a responsabilidade. Está entendendo? Dependendo do tempo que o funcionário da imobiliária levar para conduzir essa situação aqui, já custou mais caro para a imobiliária do que pagar os 130. Ou falar com eles assim, ó, você paga metade ou paga metade? Aí o locador fala, tá bom, eu pago a metade. Aí você chega para o inquilino, você paga metade ou paga metade? E o inquilino paga metade. Pronto, você pagou o quê? E resolveu. Mas não chegue para o locador com informação genérica, porque ele vai imaginar o caos. Você falar que está pingando, ele vai achar que alagou tudo, e aquele imóvel, e a garagem, e não sei o quê, e tudo já era. Se você falar com o inquilino, isso aí é sua responsabilidade, ele não vai se dar por satisfeito e vai em tudo que ele puder reclamar da imobiliária. Então tem que ser feito de uma forma profissional. Ou a imobiliária vai ter o técnico, um técnico para cada área, que com network você vai fazendo uma seleção e vai agrupando os que são bons, ok? Ou a imobiliária não vai se envolver com isso, conheço imobiliárias com mais de 3.000 imóveis na carteira que ela decidiu não se envolver com isso porque é muito movimento e responsabilidade. Aí ela fala com o inquilino, inquilino, seja lá qual for, o inquilino nem termina de falar o problema, a imobiliária fala assim, chama o técnico da área e me apresenta um escrito, pode ser até manuscrito num papel, com essas 4 coisas aqui. Ah, mas está pinga... Faz isso. Ah, mas vai estragar... Faz isso. Eu não tenho que fazer isso. Ou você faz, ou vai demorar mais para resolver. Se você tem o técnico, manda o técnico lá. Se você tem essa estrutura, manda o técnico lá. Ô, inquilino, vou mandar o técnico. A visita, o deslocamento e a visita técnica é R$100. Se o problema for da sua responsabilidade, você paga a visita também. Se o problema for da responsabilidade do locador, ele paga a visita e o reparo, ok? Ah, eu não vou pagar não. Então chama o seu técnico. Administrar imóvel é procedimento. Se a gente for querer trazer o problema dos outros para a gente, vocês não dão conta da casa de vocês. Eu sei que não dão porque ninguém dá. Quanto mais de 200, 300, 500 casas. 1.000 casas. Quer crescer? Se prepare para ter 1.000, para ter 2.000. Quem já tem 1.000, prepare para ter 2.000. E é humanamente impossível querer absorver o problema dos outros. É procedimento. Ok? Aonde vai estar a responsabilidade de um ou de outro? Aqui, na causa. Telhado. Estrutural, entre aspas, não é assim? De quem é a responsabilidade? Telhado. Do locador, do dono. De quem é a responsabilidade? Do locador? Do dono? Depende do quê? Hã? Isso. Isso. Então está lá na causa, né? Aí o técnico vai dizer a causa, ó, a telha, pisaram na telha. Quem vai pagar? O inquilino. E quem disse? O técnico. É ele que sabe, não é a gente, não. A gente é parcial. O inquilino está vendo a gente como quem quer lesar ele, quando a gente fala que a conta é dele. O locador está vendo a gente como quem quer fugir da responsabilidade, quando a gente fala que a conta é dele. Aqui é o técnico que está dizendo. Duvida do técnico? Chama outro técnico lá, então, da sua confiança. O defeito, você quer saber o defeito? Porque é isso que você vai passar para o locador, né? Para ele entender o que está acontecendo. A causa é porque é aqui que está a responsabilidade. A solução, porque às vezes é um negócio tão simples que só de você falar a solução ele já aprova. E o orçamento nessa mesma linha. Se for caro, ele precisa saber resguardar melhor. Se for barato demais, ele já aprova para não ficar pensando nisso. Pessoas de negócio não vão ficar... é mais fácil ele falar, resolve isso aí. Então, inquilino ligou na imobiliária.
o cano, o telhado, a porta, a chave, o teto, o piso, seja lá o que for, o gato do vizinho, seja lá o que for, devolve isso aqui para ele. Chama o técnico, pede para ele escrever, pode escrever num papel manuscrito, não precisa ir para o escritório para fazer relatório, laudo, timbrado, não. Pode escrever manuscrito lá. Qual o defeito, qual a causa, qual a solução e qual o custo. Aí a gente vem, aqui é para vocês administrarem. Aqui a gente sabe de quem é. Caixa de gordura entupiu, vazou pela cozinha, está um esgoto danado lá na cozinha, se não resolver rápido, vai ficar caracterizada a impossibilidade de moradia, ele vai poder rescindir sem multa. Isso aconteceu sexta-feira, 9 horas da noite. E aí? Faz o procedimento. Você está entendendo? Fala com ele, chama o técnico para me dizer isso aqui, e se você quiser, me liga me mandando isso aí. Aí lá mesmo, sexta-feira à noite, às vezes, porque é esgoto, você não vai deixar o final de semana o inquilino lá com o problema, né? Com a causa você vai saber. Aí o técnico vai lá e diz, tem plástico na tubulação. De quem é a responsabilidade? Não sei. Quanto tempo o inquilino está lá? 10 anos é do inquilino. Ah, mas caixa de gordura não é estrutural? Gente, estrutural é um termo de engenharia civil. Nós somos corretores de imóveis, advogados, empresários, empreendedores. Se alguém aqui é engenheiro, vai concordar comigo. Estrutural é uma coisa que compete ao engenheiro dizer o que é estrutural e o que não é, ou norma técnica de engenharia. É mito pensar que porque está dentro da parede é estrutural. Ok? Não importa se é estrutural ou não, importa se o inquilino teve participação na causa. Tá bom? O inquilino mudou há 1 mês e a caixa de gordura transbordou. Não é responsabilidade dele. Mas não precisa nem chamar o técnico lá. Mas chama, porque você vai ter que explicar para o locador, não é? Aí vai dizer o que o técnico disse, as fotos, o vídeo, vai ajudar a resolver isso. É assim, para quem a gente presta serviço, quando eles ligam para a gente perguntando sobre reparo, eu faço isso aqui para eles imediatamente. Me diz essas coisas para eu poder decidir de quem é a responsabilidade. Sem isso, eu não consigo. Nem se eu for lá no imóvel, eu não vou mexer na caixa de gordura para saber o que está lá dentro. Eu não vou subir no telhado para descobrir que é uma telha. Eu não vou abrir o ar-condicionado para descobrir que está faltando gás. Você pode escolher. Ou a imobiliária faz, ou o inquilino faz. A lei não diz quem é que tem que fazer, não. Se você deixar para o inquilino, ele vai querer resolver e vai fazer. Renovação da locação. Renovação da locação, gente, é um ponto muito sutil e que eu vejo que as imobiliárias participam muito pouco disso na consultoria ao locatário, e esse locatário que é empreendedor, ele é um excelente cliente. Não pensem que o seu cliente é o locador. O seu cliente é todo mundo que entra na imobiliária, até quem não aluga hoje. Renovação da locação acontece o seguinte, como eu disse lá do empreendedor que aluga o imóvel por 12 meses, a gente chegou aqui no ponto. Para que a renovação seja compulsória, ou seja, um direito adquirido daquele locatário, ele tem que cumprir esses 3 requisitos aqui. Ele tem que ter 5 anos de contrato escrito, então fazer de 12, de 24, de 36, de 49, tem uns locadores, gente, pedindo para fazer de 49, de 59 meses. Porque aí não dá 60, que é 5 anos. Entenderam? Então, ele tem que ter 5 anos de contrato escrito. Ah, no primeiro ano não tinha contrato, não, era verbal. Então, não contou 5 ainda. Ele tem que ter os 3 últimos anos naquela mesma atividade. Por quê? Porque senão ele não teve tempo bastante para formar o ponto que ele está querendo garantir. A ideia da renovação compulsória é proteger o patrimônio que o inquilino formou naquele imóvel, com o fundo de comércio ou com o ponto mesmo. A imobiliária de vocês está onde está, vocês escolheram aquele ponto.
As pessoas conhecem aquele ponto. Quando fala assim, eu vou na imobiliária tal, ela já sabe que é lá. Se você tiver que sair de lá, as pessoas vão voltar, uai, cadê a imobiliária? Fechou? Quebrou? Fugiram? O que aconteceu? Isso é um ponto. Isso tem valor incorporado no imóvel. Só que quem incorporou esse valor foi o inquilino. Então, ele tem direito de usufruir disso. Ele não pode exigir do locador, mas ele tem direito de usufruir disso. Por isso, o juiz renova na marra, por mais 5 anos, ou por 5 anos, que às vezes o contrato antes era de 10, de 20, de 30, mas a renovação é sempre por 5 anos, para evitar perpetuar a locação de uma forma obrigada, né? Porque o juiz vai lá e vai dizer, vai ter que renovar, locador. Por mais 10 anos, mais 20 anos? Não, por 5. Ok? E o que pega é aqui, ó, a janela temporal de 12 a 6 meses. Quem aqui aluga um imóvel comercial? Ou quem aqui tem a imobiliária no imóvel comercial alugado? Seu contrato lá, vamos imaginar que seja de 5 anos, ok? Quando é que você vai procurar o locador para renovar? É comum todo mundo pensar assim, eu vou procurar quando acabar, né? Quando estiver dando quase 5 anos, eu vou lá e procuro ele para renovar, né? Eu dizer, olha, eu quero renovar. Aí passou a sua janela temporal. Esse direito aqui, gente, ele é um direito muito do esquisito, viu? Porque está escrito na lei, mas o locatário não tem esse direito se ele não tiver consciência desse direito. Por que consciência desse direito? Porque ele tem que lembrar que 1 ano antes de vencer o contrato, ele tem que procurar o locador para já contratar a renovação. E ele tem um tempo de 1 ano a 6 meses antes de vencer o contrato. Se der 5 meses antes de vencer o contrato, ele perdeu o direito dele de renovar compulsoriamente. Agora ele está na mão do locador. Se o locador falar, seu aluguel agora é 2 vezes o que era, ou ele acata ou ele sai. Entenderam? Quem que vai dizer isso para ele? Gente, eu estou desprivilegiado em relação a vocês, viu? Não tem ninguém procurando advogado para poder preventivamente saber disso aí, não. Eles estão indo na imobiliária e confiando que vocês têm essas informações. Eles me procuram depois. Né? Quando o locador chega e fala, não, seu aluguel era 10 mil, agora vamos ajustar para 25. Ele fala, não, como? É isso, é o mercado. Entenderam? Aí ele me procura lá. A gente consegue resolver algumas também, sabe? Mas, quando a imobiliária fez essa consultoria para ele, ele fica mais feliz com a imobiliária. Compra e venda. Tipos de arras. O que são as arras? É aquela penalidade quando a pessoa rescinde o contrato, né? Aí vai pagar as arras, né? Assim, faz o contrato de compra e venda, ou a promessa de compra e venda. Aí, no meio do caminho, diz, não vou poder mais continuar. Ou então diz, não quero mais, eu quero desistir. Aí, o que vai acontecer? Vai pagar as arras, né? Que vocês estabelecem lá no contrato de compra e venda. As arras, gente, elas podem acontecer por 2 situações. Ou impossibilidade de cumprimento, ou desistência. Vai ter arras se houver a rescisão do contrato, ok? E a rescisão pode acontecer nessas 2 situações, se não por comum acordo. Aí, comum acordo não seria uma rescisão, seria um distrato. Só a título de curiosidade, quando uma das partes não quer mais, é rescisão. Quando os 2 concordam em acabar, é distrato. Ok? Comprei, paguei o sinal, assumi as parcelas, pensando que eu ia receber um dinheiro e não recebi. Vou ter que rescindir. Vou ter que pagar as arras. As arras por impossibilidade de cumprimento, elas estão definidas num lugar do Código Civil. E as arras por desistência, elas estão definidas no outro artigo. Elas são diferentes. As imobiliárias costumam tratar como a mesma coisa, mas isso aqui vai gerar, saber disso aprimora o seu contrato. Por quê? Quando você faz um contrato com caráter irrevogável e irretratável, e esse termo é muito comum nos contratos, não é? Irrevogável e irretratável. Então, significa o quê? Não pode alterar, não pode desistir.
Mesmo que você não queira mais, você vai ter que seguir até o final. Ah, eu não quero mais, eu desisti. Vai ter que pagar e vender para outro. Isso significa aquele irrevogável e irretratável. Então você não pode colocar no mesmo contrato que ele é irrevogável e irretratável e depois colocar uma cláusula dizendo que se alguém desistir, vai pagar as arras. Aí na hora da confusão, eu quero desistir. Não, aqui está dizendo que é irrevogável e irretratável, mas também está dizendo que se eu desistir, eu vou pagar as arras. Aí vai para o judiciário, porque pagar ninguém quer, né? Aí vai para o judiciário, aí vai 1 ano lá, pelo menos, para resolver. E a imobiliária no processo. Como a gente estava conversando antes ali, né? A imobiliária vai estar sempre nos processos dos compradores, vendedores, locatários e locadores. Por isso a gente tem que aprimorar, para a gente não trazer nenhuma brecha para eles irem lá para o judiciário. Né? As arras podem ser em qualquer valor ou percentual. Não tem, a lei não define que arras tem que ser 10% ou que arras tem que ser o sinal, não. O que a lei diz é que, quando as arras não forem estabelecidas, será o sinal. Agora, você pode dar um sinal de R$1 milhão e estabelecer as arras em 5%, o que às vezes representa 200 mil. Ok? Ou você pode dar um sinal de 100 mil e colocar as arras como 200 mil. Elas não precisam eles não precisam estar vinculados, sinal e arras. E isso aqui nunca tem nos contratos. Forma de pagamento e encargos por atraso nas arras. Você coloca lá, sinal de 100 mil, uma parcela de 200 mil para escritura e até lá 2 parcelas de 30 mil mensais. Tá ótimo. Se atrasar, 2% de multa ou 1% de multa, juros de 1% e correção monetária. Está ótimo. Atrasou o pagamento, está previsto lá no contrato. Eu tenho certeza que no contrato de vocês todos tem. Agora, vamos lá. E se inserir em arras, e se rescindir o contrato, ok? Então, alguém vai ter que pagar as arras. E se não pagar? Qual que vai ser a penalidade? Nenhuma? Então, não vou pagar, ué. Se eu pagar hoje ou daqui a 1 ano, tanto faz. Não vou pagar e torcer para você esquecer ou mudar de cidade, enfim, deixar isso de lado. Então, no contrato, para toda obrigação que você estabelece, você tem que ter a forma de resolver aquela obrigação. No caso de pagamento em dinheiro, é multa, juros e correção monetária. Então, agora vocês vão pensar assim em arras, porque isso vai solucionar problemas na rescisão de contrato que vocês têm que administrar, não é isso? Eles não ligam um para o outro e falam assim, vamos encontrar lá no café tal para a gente estabelecer como é que vai ser a rescisão. Eles ligam para a imobiliária, ligam para o corretor e falam, olha, isso aqui não está dando certo não, vamos resolver isso aqui, resolve isso aí. E aí você que tem que intermediar. E é isso que a gente faz, né? Intermediação imobiliária. Aí, para você lidar melhor com isso, deixe melhor definido no seu contrato, ok? Se é com caráter irrevogável e irretratável, então não tenha arras pela desistência. Você tem que estabelecer que a arras vai ser por impossibilidade de cumprimento. Se o contrato, se você, na sua negociação, já está vendo que realmente isso aqui pode dar errado, eu vou deixar a chance deles se arrependerem, né? Então, sim, pode ter a oportunidade de arrependimento, então não pode ter caráter irrevogável e irretratável. E aí você põe as 2 arras. Arras nos termos do 417 ao 420, que aí vai servir para as 2. Quando você tem uma arras bem pequenininha, aqueles negocinhos bem pequenininhos, que você vê assim, pô, vale até a pena pagar arras, porque o sinal é muito baixo, né? É melhor pagar arras do que continuar pagando, ou do que continuar nessa situação. Você pode, como eu já disse, estabelecer arras maior do que o valor do sinal, não tem limitação para isso. E você pode amparar suas arras nessa condição aqui. Por quê? Porque aqui, aquele que deu causa à rescisão tem que pagar as arras e mais o dano ou prejuízo comprovado que essa rescisão acarrete ao outro. Aqui não, aqui é indenizatória. Desisti, paguei, acabou. Aqui não, impossibilidade de cumprimento. Se quem vendeu teve um prejuízo, esse aqui que vem pagar as arras, ele paga as arras e mais o prejuízo comprovado do outro.
aquela situação que um vende aqui e já vai comprar outro lá. Ele vende aqui, aí ele vai ter que sair, né? 30 dias depois da escritura, aí ele já sai para comprar outro. Aí ele dá o sinal lá no outro. Mas ele está dependendo daquela quitação ali para ele quitar aqui também. Então, se o outro lá desistir, pagando a arra só do sinal, aqui ele, às vezes, tem um prejuízo bem maior. Aí ele pode voltar, não, eu estou tendo que pagar arras lá também, de 50 mil a mais. Então, você vai me pagar as arras aqui mais os 50 mil, até completar os 50 mil. É só nessa situação aqui. Por isso, elas têm que estar bem definidas no contrato. Para a imobiliária que faz uma ou outra venda, talvez não seja tão relevante. Mas para quem lida com venda de imóvel, seja na incorporação ou tem volume de venda na imobiliária, isso aqui vai significar quanto tempo você vai gastar no futuro com solução de problema. Ônus do vendedor por aceitar financiamento. Também lá na compra e venda. Pense comigo, gente. Você sai para vender um imóvel, deixa o imóvel na imobiliária. O imóvel é seu, você deixa ele na imobiliária. A imobiliária acha um comprador. Vocês negociam o preço, você dá desconto, você faz de tudo para poder fechar o negócio. E vai pagar também, claro, a comissão da imobiliária, né? Vai ter esse custo aí também. Normal, razoável, é isso. Teve um serviço aí, não é isso? Aí, tudo bem. Quem vai comprar com financiamento. Aí você coloca lá no contrato. Se alguém desistir, ou na impossibilidade de cumprimento, vai ter arras. Aí vai o banco analisar. O vendedor também, né? O banco não quer ver todas as certidões dos vendedores? Ele não quer ver a certidão de ônus? Ele não manda o avaliador lá? Sabe por que o avaliador do banco não é um corretor de imóveis? E não adianta a gente querer brigar por isso? A gente faz avaliação. Eu também sou corretor de imóveis, ok? Muito embora eu não lide com venda e compra, mas eu também sou corretor de imóveis há 23 anos já. E tenho um escritório de perícia imobiliária. Por isso eu me mantenho como corretor, mesmo advogando. Sabe por que um corretor não faz avaliação para financiamento imobiliário? O corretor é o profissional mais apto, que eu entendo, para fazer avaliação de preço, avaliação mercadológica. Não tem engenheiro que sabe mais do que vocês, não. Ok? Agora, a gente sabe olhar se essa laje desse tamanho tem realmente suporte. A gente sabe olhar se essa trinca aqui é um indício de um problema ou é só um trabalho do prédio. A gente sabe olhar se aquela mancha ali de infiltração é só uma goteira por dentro ou é algo que pode comprometer a estrutura do imóvel? Não. Como o banco vai fazer um seguro para aquele imóvel de 30 anos, 20 anos, ou seja, no prazo do financiamento, ele quer um engenheiro, porque o engenheiro chega lá e consegue dizer isso. Uma das perguntas que o engenheiro tem que responder lá no formulário de avaliação é: o imóvel está apto para servir de garantia no prazo do financiamento? E o engenheiro vai dizer sim ou não. Eu já vi engenheiro dizer não para um apartamento, porque lá embaixo no térreo, na coluna do prédio, a coluna estava descascada, aparecendo os ferros. O vendedor falou assim: não, eu já conversei com o síndico, ele vai passar um cimento lá e uma tinta. Pode até ser que resolva, né? Mas o engenheiro que esteve lá disse que não. Aí já era, gente. Banco nenhum vai fazer. Nem que você mostre para ele que é só corrigir, só passar o reboco e a tinta. Queimou o imóvel. Não sai mais financiamento para esse imóvel. Então, é por isso que é um engenheiro que vai lá fazer a avaliação. O engenheiro chega lá e vê na ônus assim: aqui está dizendo que o lote tem 240 metros e que a casa tem 120 metros. Mas essa casa aqui, que eu estou vendo, tem 150. Essa inclusão de 150 aqui, o senhor fez o quê? Ah, eu fiz aquele quarto e aquele negócio lá. Você averbou lá você fez o habite para essa área também? Não. Aí ele vai pontuar lá. A área construída é maior do que a área registrada na matrícula. Aí o banco nega. Invasão de área pública. Passou um pouquinho para o passeio. O banco nega. Aí, nessa situação, o que o vendedor tem de culpa nisso, gente? O imóvel dele não vai cair, o imóvel dele não tem problema. É comum expandir o imóvel para fazer mais um quarto, é bom, é por isso que o outro quer comprar.
E agora o banco diz não, aí vem o comprador, olha, o banco disse não. E disse não por culpa do vendedor, por culpa do imóvel. Então vai ter que rescindir, eu quero as minhas arras. Foi você, imobiliária, que colocou o seu vendedor nessa situação. Você saiu na rua para vender o imóvel dele e agora ele tem que se defender, ou ele tem que pagar 100 mil, 200 mil de arras. Entenderam? Então, pensem numa cláusula que vai dizer algo do tipo: o financiamento, a opção de financiamento é do comprador. Ele é responsável pela aprovação ou não do financiamento. Se o financiamento não for aprovado por questões relacionadas ao imóvel ou ao vendedor, o negócio será desfeito com devolução do dinheiro, sem ônus para as partes, porque ninguém teve culpa. Aí você resolve essa questão. Você não atrai para o seu vendedor um ônus de arras por causa de um financiamento que ele, se ele soubesse, ele não tinha aceitado. Ele falou, não, financiamento eu não quero. Se eu soubesse que o avaliador ia lá e ia dizer isso, eu não tinha aceitado, eu tinha vendido à vista. Então, contratos muito genéricozinhos, ou da internet, que diz lá, olha, rescindiu, vai pagar arras, coloca o seu cliente numa situação dessa. Fraude à execução fiscal. Isso foi recente, Brasil inteiro, né? Final do ano passado, final do ano passado, segundo semestre. Vocês lembram? Passou por aqui? Vocês já estão emitindo as certidões dos proprietários anteriores dos imóveis que vocês vendem? Já, não é? Então ou não? Quem está? Levanta a mão de mentira, sim. Fala que está. Porque ninguém está ou não quis levantar a mão, gente? É isso mesmo? É verdade esse bilhete? Gente, não façam isso. Vou falar com vocês. Você emite todas as certidões lá do vendedor, ok? Cíveis, né? E as de tributos, não é isso? Ok, isso aí vocês estão careca de saber, ninguém aqui tem dúvida disso. Agora, se vocês não estão emitindo as certidões cíveis dos vendedores, dos proprietários anteriores, vocês estão correndo um sério risco de colocar os dois numa situação de fraude à execução fiscal. Porque fraude à execução fiscal não prescreve, não decai por ser fraude. Então, pode ser 10 anos antes, ou pode ter 5 pessoas entre aquele e o seu cliente. Não importa. E para caracterizar a fraude à execução fiscal, basta que um dos compradores, um dos vendedores anteriores, um dos proprietários anteriores, tivesse uma execução fiscal em curso no dia que ele vendeu. Vamos imaginar a tristeza que vai estar, você na imobiliária e o seu comprador. Ele vai te procurar e vai dizer assim, olha, eu recebi aqui uma intimação para eu me defender de uma fraude à execução num processo, eu não sei o que é isso, o que está acontecendo? É do imóvel que eu comprei com você. Aí você vai mandar lá para o seu advogado, ele vai analisar e vai ver, olha, aqui nesse processo, aqui nessa intimação está dizendo que existe um processo de execução fiscal, de cobrança de imposto, ok? Do Estado, do município ou da União. Há 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, ou 5 anos atrás, do tal de Jorge, que vendeu esse imóvel lá na época. Essa ação já existia, só que estava suspensa por falta de bens. Estava suspensa porque não encontrava o devedor. Estava suspensa porque o valor era abaixo de 30 mil, e aí a Receita não continua as ações de execução fiscal de valor abaixo de 30 mil, porque sai mais caro. Mas ela não acabou. Aí esse seu José, ele vendeu para 5 pessoas, e hoje, há 1 ano atrás, ele vendeu para o seu cliente, através de você. O que seu cliente perde com isso? O débito lá naquela execução, hoje, é R$1 milhão atualizado. E o imóvel é 1,5 milhão. Então, o seu cliente ele vai ter que achar um advogado para atuar numa causa de valor econômico de 1,5 milhão, que é o valor do débito, é o que está envolvido. Vai custar uns R$100 mil para ele e mais 100 mil depois no êxito. Vai custar uns 200 mil para ele. Aí vai ter que ir lá para tentar provar
que aquele seu José tinha outros bens que aquela venda não levou à insolvência. Porque aqui não adianta usar do argumento boa-fé. Como se trata da proteção do dinheiro público, uma execução fiscal está cobrando dinheiro público, né? Tributo que não foi pago. O dinheiro público tem essa proteção, não prescreve. A fraude, ok? O débito prescreve, mas a fraude não prescreve. E aí não adianta alegar boa-fé. Ah, mas ele pagou o preço, ele comprou de boa-fé, ele mora no imóvel, ele reformou. Não. Aqui não cabe o argumento de boa-fé, porque a presunção da fraude é absoluta. Então, o que a gente faz para evitar isso? Você emite as certidões do vendedor atual. Se não tiver ok, você já ou vai arrumar ou não vai vender aquele imóvel, ok? Ou vai arrumar a situação ou não vai vender aquele imóvel. E aí, estando ok, você emite as certidões só as cíveis fiscais. Se ele tinha lá um processo de Maria da Penha, ou se ele tinha um processo de pensão, ou se ele tinha alguém cobrando dele algum valor de condomínio, de alguma coisa de um outro imóvel, isso não vai afetar. Nós estamos falando aqui de execução fiscal. Fraude é execução fiscal. Então, você vai buscar a certidão lá do Antônio, do Sebastião, do não sei o quê, até chegar no José lá, de todos. Se em alguma delas aparecer uma execução fiscal, aí você tem que olhar para ela. Se ela foi depois da venda que ele fez, não tem problema. Se ela foi antes da venda que ele fez, aí pode ter problema. Vai ter? Não sei. Só se o fisco enxergar. Pode ser que passe batido para sempre, ou o seu cliente aqui já vai ter vendido para outro. Está entendendo? Mas pode aparecer a qualquer momento. Aí, a hora que aparecer, é quase que sem defesa. Quase que sem defesa, porque você tem que voltar 10 anos atrás e provar que aquela pessoa que vendeu lá na situação de fraude tinha outros bens capazes de pagar aquela dívida. Ou seja, aquela venda não levou ele à insolvência, então não seria fraude. Aí, para descobrir isso, é dificílimo. Entenderam a gravidade da coisa? Ah, mas dá trabalho. Dá trabalho. Mas, olha, vai dar perturbação do sono se não fizer. É melhor dar trabalho. Trabalho, a gente está aí para isso mesmo, não é? Está cheio de gente lá na imobiliária. Né? Elege um e fala assim, ó, fulano, você, a partir de agora, em cada venda, você vai emitir as certidões cíveis só, né? Dos proprietários anteriores, está aqui a certidão de ônus, e se você achar alguma execução fiscal, aí você manda para o jurídico. Se não for fiscal, não tem problema. Por que não tem problema? Porque em março agora, 20 de março, saiu uma lei que diz que dívidas, problemas, confusões, vou trazer uma linguagem simplificada, ok? Esse monte de coisa aí que alguém esteja reclamando do dono do imóvel, só vai ter efeito perante um terceiro, que é, no caso, o comprador, se tiver averbado na matrícula do imóvel. Se você pegar a certidão de ônus e não tiver lá nenhuma ação averbada, esse vendedor pode estar devendo Deus e o mundo, que não seja governo, né? Ele pode estar devendo Deus e o mundo, ele pode estar devendo 20 vezes mais o patrimônio dele. Se não está ali na ônus, não vai ter efeito perante o comprador. Se for imposto, se for execução fiscal, aí tem que analisar. Como a lei saiu em 20 de março, aí eu já vi lá aquele negocinho que a gente fica passando assim no Instagram lá, o cara foi lá e falou, comunidade, corretores, agora não precisamos mais emitir as certidões. A lei tal de 20 de março diz que se não tiver na matrícula do imóvel, não pode opor perante terceiro de boa-fé. Gente, não precisa emitir mais certidões. Vamos pensar aqui, e se ele tiver uma execução fiscal? Você só vai saber se emitir as certidões. E se o imóvel não tiver matrícula? Tudo que vocês vendem tem matrícula? E se o imóvel não tiver matrícula? Como é que o advogado ia averbar aquele processo, aquela confusão lá na matrícula, se não tem matrícula? Então, continua valendo as certidões. Só trouxe uma tranquilidade a mais para os compradores e para a gente. E se não está lá, não vai poder opor com o terceiro de boa-fé. E aí, nesse caso, o cuidado que você tem que ter, sabe qual?
evitar, no máximo possível, registrar vendas de valor menor do que elas são realmente. Você faz uma venda de 1 milhão e um dos dois lá pede, vamos escriturar por 500, que aí reduz o ITBI para mim e reduz para você o ganho de capital. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha se ele não estiver devendo nada. Porque se ele estiver devendo a alguém, escriturar um imóvel com valor bem abaixo do valor de mercado é uma evidência de simulação, é uma evidência de dilapidação do patrimônio. Porque não é razoável, não é normal. E lá você não vai ter como provar que ele pagou foi 1 milhão e registrou só 500. Então você pode aceitar essa margem aí, ali dentro ele continua no valor de mercado, de 1 milhão, vamos escriturar por 800. 800 ainda é aceitável como um valor de mercado com negociação? Sim, então beleza, pode fazer. Reduziu demais, fique atento, porque senão você pode estar trazendo um problema para você. Para a incorporação imobiliária, eu não trouxe uma solução, eu não trouxe um problema, uma solução. Eu trouxe um problema e uma indagação a vocês. Isso aqui é um tema que o mercado precisa se preparar para encontrar a solução. É um problema. É preciso equilibrar no plano de pagamento o valor que vai ser financiado e, por consequência, o valor da parcela, para que esse saldo devedor não aumente, não seja majorado de forma muito significativa e num curto prazo. Porque senão você já vende sabendo que vai ter distrato. Loteamento não é muito comum vender o lote bem baratinho, loteamento de lotes baratos, é comum você chegar e falar assim, o sinal é 2.000 e as parcelas é R$300. Só que com o IGPM mais 1% sobre todo o valor do imóvel, daqui a 3, 4 anos o imóvel, o saldo devedor dele está duas vezes o valor do imóvel. Aí vai ser melhor para ele destratar do que continuar, do que procurar vocês para reequilibrar o contrato. Então, o mercado, as empresas de consultoria financeira, as imobiliárias, as incorporadoras e os advogados devem trabalhar muito nesse sentido, de identificar o aprimoramento da tabela SAC ou a tabela Price, ok? Para aprimorar essas tabelas especificamente para a incorporação imobiliária, seja edilícia ou de lotes, ou criar uma nova tabela, em que esse contrato possa ser realmente corrigido monetariamente, porque isso é necessário, senão o dinheiro, quando chega no final do pagamento também, o que o incorporador recebeu pelo lote não valeu a pena, né? Para que ele tenha os juros compensatórios, porque não deixa de ser um investimento também, ninguém vai pôr dinheiro lá e não vai ter o retorno dele, mas que as pessoas possam chegar até o final, sem que aquilo seja demasiadamente oneroso. É possível encontrar essa solução. Essas áreas vão ter que se conversar, sabe? Quem faz o financeiro das incorporadoras sabe bem o que acontece com esses contratos, vai ajudar muito na solução. O próprio incorporador sabe o preço do dinheiro dele, também vai ajudar bastante. E a advocacia, o jurídico vai atuar aí. É preciso ter uma fórmula nova, senão o judiciário vai ter que produzir. Só que o judiciário produz de forma muito lenta. Vocês lembram da lei do distrato? Demorou mais de 6 anos para o judiciário trazer uma interpretação para a questão e aí o legislativo fazer daquilo lei. Nesse tempo todo, foi só judiciário, e judiciário custa para o empreendedor. Por mais que ele tenha razão, custa. Né? Então, fica a dica. Vocês do financeiro, das imobiliárias, que é quem faz a venda, que é quem está na ponta da flecha com o público, quem sabe o valor do dinheiro da incorporação, ok? E o jurídico, tem que se alinhar para achar uma fórmula que resolva esse problema. Aqui eu acabo e fico à disposição de vocês.